cada aula nós vamos trabalhar muito interpretação, tá? Porque, vou dizer dessa forma, todo ator, quer dizer, nem todo ator ele vai ser dublador. Pode ser que ele é um bom ator, mas na hora de dublar, ele não consegue, sabe, não desenvolve bem, não tem o dom mesmo. Mesmo que treine bastante, não vai ficar, você olha e fala assim, é que ficou mais ou menos. Você percebe às vezes uma dublagem ou outra que não está legal. Tem voz que se destaca, tem voz que é meio mais ou menos, né? Então, através de testes, dependendo do estúdio, eles pegam só o pessoal bom, mas alguns estúdios não. Então, nem todo ator vai ser dublador, porém, todo dublador, né, bom, eu digo, todo mundo está dublando, vai ser ator. Então, é necessário ser ator, entre aspas, por quê? Porque às vezes você não precisa atuar em palco, você não precisa atuar fazendo filme, novela, ou publicidade, comercial, essas coisas, né, apresentar alguma coisa, ser radialista, tudo isso aí conta. Não é necessário, mas você tem esse conhecimento e essa experiência em interpretação. Isso ajuda muito a você se soltar, expressar melhor na frente do microfone, dessa habilidade. Na apostila tem uma parte, deixa eu pegar aqui para vocês, ó, entendendo a interpretação. Como que funciona isso daqui? Existem vários tipos de interpretação. Eu vou abordar 3, tá? Que é voltada para televisão, cinema e publicidade, que está tudo na telinha. No caso do comercial, da publicidade, televisão seria apresentador também, quer queira ou não, ele é um artista, é um ator, ele está atuando. Filmes, novelas, atuação normal e tal. Isso é voltado para a área de televisão. Aí tem a parte do teatro. O teatro ajuda muito, porque é um tipo de atuação, você vai atuar exageradamente. O resumo é o quê? O teatro é exagerado, expressões exageradas, tá? Movimentos exagerados e fala muito alta. Porque se você for num teatro mesmo, por exemplo, eu fiz uma apresentação no Teatro de Bauru, lá cabe acho que até 500 pessoas. Você tem que posicionar bem sua voz para que o último lá escute. E não é gritar, né? Então a gente tem que trabalhar bem a voz, tem que cuidar da voz. Principalmente vocês que estão aqui para aprender dublagem, tem que aprender um pouco a cuidar da voz. Eu vou falar sobre cuidar da voz nas próximas aulas, entendeu? Eu mesmo, eu não tenho esse treino, tem que fazer um super aquecimento, trabalhar tranquilo com a voz, porque senão não vai aguentar 5 horas. Da mesma forma que você começa, você não termina, e no outro dia é capaz de você acordar e nem voz ter. Ele não sabia. É necessário. O teatro, ele exige muito. A dublagem, ela exige também. Só que ela exige como? Você não vai forçar tanto só a voz para dublar. Você vai se soltar, você vai relaxar e fazer natural. Só que você não precisa gritar toda hora, você não precisa forçar toda hora. Então ela varia muito, ela oscila bastante, né? Então, voltando a falar do teatro, aí está falando que ficou sem, certo? E aqui está falando assim, a primeira página está escrito entendendo a interpretação. Eu falo meio que um resumão a respeito de mais ou menos isso que eu estava falando, a diferença entre um e outro. E para fortalecer, tem o sitcom. Quantos aqui sabem o que é uma série, uma minissérie sitcom? Friends, The Office, seria ou não? Sim, com plateia, o Friends. Não sei, eu não me lembro, mas é tipo aquelas séries também que tem aquelas risadas de fundo. Sim, risadas prontas. Né? Um Maluco no Pedaço. Tem vários. Acho que eu trouxe dessas, capaz que seja também, mas talvez não tenha público todos os episódios. Uma minissérie ou série, sitcom, ela é isso. Ela é preparada todo no estúdio, com os lugares igual tomada cada um, igual o vai que cola, que aí roda, né? Então tem aqueles cômodos montados como estúdio, aí roda, aí eles continuam, né? E aí vai estar sendo gravado. Às vezes eles fazem uma gravação que tem cortes que você nem percebe que trocou de cômodo e já está no outro, mas quem está assistindo lá no local vê tudo isso acontecer, vê acontecendo os erros, as risadas, né?
Quando vai para a televisão, a maioria da série americana corta. Aí eles mandam só o que realmente interessa, né? Para também ficar bem pequeno. E não varia tanto de tempo, fica só entre 20 a 30 minutos. Então é muito difícil ser muito longo, né? Por causa que com certeza deve demorar 1 hora para eles fazerem isso daí tudo. Aí vem uma parte interessante. Então, você fazer uma apresentação dessa, você trabalhar com algo assim, imagine o teu conhecimento, como que eu posso dizer? Não só conhecimento, mas o seu estudo e isso. Não só performance também, mas a sua prática em conseguir interagir com o público te vendo e ao mesmo tempo sabendo que está gravando e sabendo que não pode errar. O teatro é assim, o teatro nossa, se você errar, todo mundo vai estar vendo, né? Então, muito do que? Da ansiedade, muito do nervosismo, muito porque você não está praticando direto, sabe? Não está praticando direto, não está buscando conhecimento também, porque tem o YouTube, o YouTube é uma ferramenta muito boa. Tudo que você precisar aprender tem no YouTube. Hoje eu não sei muitas coisas ainda, mas todo dia eu estou buscando uma coisa nova para fazer no YouTube. Então sempre vai ter a primeira vez para um conhecimento novo. Uma coisa que eu falo para meus filhos, esse aqui é mais velho. Eu falo para eles assim, ó, o que você aprendeu de novo hoje? O ano tem 365 dias, o sexto tem uma a mais. Se você aprender uma coisa nova por dia, no ano você vai aprender pelo menos 365 coisas novas. Uma por dia. O YouTube está aí, o Google está aí, e é uma ferramenta ótima. Né? Eu vou falar bastante aqui, é uma aula bem teórica na parte da manhã, então vou ficar tranquilo, vou tentar absorver todas essas informações. Mas é verdade, aproveita o seu tempo e busca informação daquilo que você gosta, daquilo que você quer como objetivo, porque vale a pena mesmo. Eu conheço poucos, eu lembro quando eu estava estudando, o pessoal falava muito de nomes de dubladores. E assim, eu conheço só esses mais fortes, às vezes vem na mente mais alguns. Mas o que acontece? Eu não fico pesquisando muito o nome do dublador, eu fico pesquisando mais como fazer tal coisa, como dublar, eu fico fazendo vídeos, inclusive eu vou ver se eu consigo apresentar para vocês alguns que eu já fiz aqui, tá nas minhas redes sociais. O Fernando, ele teve uma experiência comigo, e a Bianca, que é a menor, ela tinha 5 anos na época, hoje ela tem 9, então faz 4 anos isso aí, ele tinha 10. Olha a dificuldade que é fazer uma criança. Ela tinha 5, então foi na época da pandemia, de 2020, né, 2024, ela praticamente estava para começar a entrar na escola e aprender a ler. Ela não sabia ler. Agora, a dificuldade de fazer uma criança que não sabe ler, dublar, ali eu já ficava bem nervoso, como diretor de dublagem. Mas a gente conseguiu fazer, a gente fez um trecho de, se eu não me engano, 3 minutos, 1 minuto e meio, do Naruto, apresentando a H7. Muito bem. Por que não se apresentam? Um de cada vez. Nos apresentar? O que a gente deve dizer? Do que gostam, do que não gostam, seus sonhos para o futuro, passatempos. Aí toda aldeia não vai me desprezar mais e vai me tratar como alguém importante. Ele cresceu de um jeito muito interessante. Muito bem, o próximo. Sou Sakura Haruno. E eu gosto de... quer dizer, a pessoa que eu gosto é... O meu passatempo é... O meu sonho pro futuro é... Tá bom. E o que você detesta, ninja? Agora, voltando aqui, temos a interpretação teatral, é totalmente exagerada, tá? Porém, comparado à interpretação do TV Cinema é bem dosado. Você tem que saber a hora que você vai pesar e fora isso você tem que saber ter o conhecimento de como que você vai se posicionar com o microfone. Porque se você está falando baixo, é bom você se aproximar do microfone. Você vai gritar, aí você afastar um pouco do microfone. E é muito difícil isso, você imaginar que você vai estar olhando uma folha, por isso que eu estava reclamando um pouco que a televisão meio alta, não vai ficar na linha dos olhos aqui.
Porque você vai ler e você vai bater o olho aqui e bater lá ao mesmo tempo, porque tem um time aqui. Tem um time. Na dublagem de hoje, que a gente vai fazer à tarde, eu vou soltar uma folha para cada um, só para vocês entenderem como é que funciona. A transotopia, por exemplo. Então, a dificuldade é você bater o olho aqui na folha e ficar assim ó, na tela e achar a sua hora, entrar. Nos estúdios de gravação, o dublador ele tem um tempo mais ou menos assim. Ó, vamos lá, Gabriel. Escuta uma vez. Aí tu põe o fonezinho ali. E a dica de usar o fone é uma orelha livre para você escutar a sua voz e a outra o fone. Né? Fica bem melhor para você saber como você está fazendo, o que você está fazendo com a sua voz, né? Se está tudo certo ou não, se está alto, está baixo, para você controlar melhor. Aí a gente escuta uma vez, escuta duas, escuta acho que talvez no máximo 3, dependendo do tipo de trabalho. Nas aulas eu vou fortalecer que seja assim, porque vocês já não estão acostumados, é só escutar 3 vezes. Aí eu vou dar um tempo, vocês vão, se precisar, arriscar o negócio, marcar onde seria, de alguma forma, onde que é uma pausa, onde que demora mais, porque às vezes o texto é um pouquinho grande, mas quando é pequenininho é mais fácil, né? E aí você marca, faz todas as suas marcações da forma que você achar melhor. Aí vem o primeiro teste. A gente vai entrar na primeira tentativa de sincronizar. Solta aí soltando, aí vocês vão entrar com a voz. Aí vocês já vão montar no microfone, tentando entrar com a voz. E a gente vai gravar. Terminou e é direto, sem pausa. Um errou, quando um erra, vamos supor, hoje eu tenho um microfone só, vou ver se eu arrumo mais um, porque quando vier todo mundo vai complicar. Mas se eu arrumo mais um USB, porque eu não estou conseguindo trabalhar com os outros microfones no USB. Tive essa dificuldade. Mas vamos supor, todo mundo aqui já gravamos de 5 no microfone só, quando eu estudava. Um errou, os outros continuam, porque a gente está estudando. Em um estúdio, com certeza já existiu e ainda existe gravações feitas com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas normalmente é tudo em sigilo o que está sendo gravado, então um dia marca com um horário, no outro horário outro, e aí cada um faz a sua parte. É gravado a sua parte. Então, como que a gente vai trabalhar? É estudando? A gente vai trabalhar de 2, 3 até 4. Tem um trecho de algum, por exemplo, a Riley, lá do Divertidamente, que vocês viram um pedacinho do vídeo aí, ela grita muito. Quem vai gritar, fica atrás. Não precisa chegar tão perto do microfone. Os outros ficam na frente, porque vai falar mais baixo. A nojinho e a tristeza fala bem mais baixo. O raiva fica atrás. Vai grita toda hora, né? O raiva grita toda hora. Eu acho bom dar esse desenho aí. A gente foi assistir e, cara, sucesso. Assim, muitos profissionais estão botando defeito no lance da ansiedade. Mas eles não são diretores, não são produtores, eles são profissionais e eles não tiveram a visão do diretor dele. Aí cada um com a sua frente, né? Essa é a questão do posicionamento. Nesse primeiro exemplo, essa cena, vocês vão perceber que a pessoa, vamos parar de interpretação, ela está muito preocupada com somente o texto. Ela não vê a hora de encaixar aquela fala dela, né? Isso é o quê? É nervosismo. Você não relaxar. A gente vai ter exercícios para tirar mais pessoas, a gente vai ter exercícios de relaxamento, tudo isso daí para soltar, né? Os alunos soltar antes de interpretar. Ela vê só o seguinte, a minha hora de falar e depois dela falar tal coisa. Então a pessoa fala e já vai sair estourando, vai sair cortando a outra pessoa na fala. E não é natural. Vocês vão perceber isso daí. Você solta aí, Marcelo, nesse primeiro pedaço, para eles entenderem. Oi, boa tarde, com licença. Sabe se o ônibus que vai pro centro já passou? Olha, ele passou há 5 minutos. Droga. Mas pode ficar tranquila que ele passa de 15 em 15 minutos. Menos mal, obrigada. Vai chover? Sempre que eu acordo com o joelho doendo, ele não tem erro. Você viu que ele tropeçou na fala dele? Aquele momento que ele tropeça, ele está preocupado só com o texto, o que ele decorou, ele quer soltar logo, e ele não percebe muito o que está acontecendo ao redor da cena.
Você vai entrar numa gravação de cena voltada para televisão e cinema, isso é TV cinema, então aí é mais dosado, é algo natural, sem exagero. Você tem que perceber o que está rolando ao redor, como que você vai aproveitar cada objeto, cada coisa que está acontecendo na cena, sons, a outra pessoa, a fala das outras pessoas. Isso no teatro, não sei se eu tinha um problema aqui, mas também faz com você, né? Se a banda fez teatro, no teatro, a sua fala entra na deixa do outro. Né? É muito fácil, perceptível isso. Às vezes você nem lembra o que você tem que falar na sequência, mas você está vendo o que está acontecendo ao redor, e na hora que a pessoa solta uma palavra, você já, opa, agora aí. E aí entra naturalmente. E tem muito ensaio em teatro. Legal é isso. Quando a gente apresentar uma peça, já foi muitos ensaios. É decorado, não tem como. O Marcelo vai saber o que eu estou falando aqui, ó. Não tem como a gente colocar a partitura ali e ficar tocando igual a gente faz em igreja. Igreja tem muito disso, né? E a apresentação em palco aberto é difícil, tem que decorar a cifra da música, né? As notas. A mesma coisa é para as falas, né? Para o texto escrito de cada um. Eu esqueci e ficava atrás de mim. Não é o certo, mas assim, tem muita gente que tem dificuldade em decorar texto, é normal, então a gente tem que encontrar uma forma dela conseguir desenvolver isso. E aí deixa ela mais tranquila, porque ela vai saber o que ela tem que fazer. No teatro tem muito improviso, na dublagem eu não chamo de improviso, eu chamo de adaptação. Corrige uma letrinha ou outra para encaixar na lábia ali, na sincronização, e que tenha sentido também. Pode pôr uma palavra ou outra, pode, mas tem que ter sentido. O dublador tem a liberdade para fazer isso aí. O diretor só tem que dar um ok, tá? Então tem adaptação, mexe com o texto um pouco, mas continua com o mesmo sentido, senão até melhora, né? No caso. E dentro da atuação, dentro da cena em si, do atual momento que está rolando ali de verdade a coisa, isso daqui é ruim. Você está preocupado só com o texto, você tem que se soltar, você tem que deixar acontecer o mais próximo possível de algo melhor, natural. Aí pode dar continuidade, agora vai entrar o contrário disso. Vocês vão ver que o ator, ele conseguiu fazer de outra forma e você vê que está natural. Oi, boa tarde, com licença. Sabe se o ônibus que vai pro centro já passou? Olha, ele passou há 5 minutinhos. Droga. Mas pode ficar tranquila, porque ele passa de 15 em 15 minutos. Menos mal, obrigada. Vai chover? Sempre que eu acordo com o joelho doendo, não tem erro. Olá, gente. Professor Rubens aqui. Bom, nesse primeiro momento, eu tentei exemplificar um dos problemas mais comuns com os atores iniciantes. A preocupação com a entrega do texto. Eu foquei todas as minhas energias e os meus pensamentos somente na procura do texto que está no roteiro. Isso fez com que eu abandonasse a ideia de entender as coisas ao meu redor. Tudo que o carro que passava, os barulhos e ruídos, até mesmo as falas da minha parceira de cena. Bom, logo isso gerou uma interpretação robótica. E essa ansiedade acabou fazendo com que eu acelerasse a cena. Nessa segunda parte, eu construí uma realidade para o meu personagem. Eu acreditei que eu estava no ponto de ônibus e deixei com que tudo que acontecia ao meu redor realmente me afetasse e interferisse na minha interpretação. E deixei com que o texto fosse somente um norte. Isso deixou a cena mais natural. Aqui já começa a entrar outra parte que é do monólogo. Então vocês entenderam? Tirar a preocupação. Vamos supor que a gente vai trabalhar com interpretação durante algumas aulas. Eu vou fazer isso daí, com certeza, porque é daí que vai sair a timidez do pessoal. As pessoas vão entrar aqui e eu quero ver mesmo na hora o que vai acontecer, né? De verdade. Então, na interpretação, tenta não se preocupar, como ele falou ali, tenta não se preocupar com somente o texto, mas, claro, decora o texto e
e tenta mentalizar como que eu vou expressar isso daí. Bom, pessoal, aqui a gente vai falar o seguinte. Interpretação. Na última página tem um texto. Texto monólogo. Tá? Vou falar sobre isso aqui. Um monólogo é um diálogo. Lá na inscrição da produção de animação, por exemplo, ou outro projeto, tem vários vídeos, na inscrição mesmo, você põe seu nome, tá, a coisa avança, não sei se avança de novo, vai ter uns vídeos, dizendo o que é um monólogo, como escrever um monólogo, como apresentar um monólogo. Tem 4 vídeos, eu acho, que tem um monólogo de exemplo, muito bom que eu botei de uma moça. Monólogo é um diálogo de uma pessoa só. Mas não é um diálogo de você falando sozinho louco, não. É um diálogo, tipo, você só tem um lado do diálogo, o outro não tem na apresentação do monólogo. Por exemplo, eu estou aqui, aí igual o rapaz está ali, vamos supor que ele está esperando o ônibus. Se porventura aqui chega a moça que vai chegar ali, mas ela não aparece em cena, e ela fala, mas não é gravada a voz dela, e o cara só responde, então só vai estar gravando ele, e só vai estar gravando a voz dele. Mas ele está respondendo a algo que ali no momento existe, e não está em cena. Como só está gravando ele, é monólogo. Tá? Ali não é monólogo, tá, pessoal? Só estou dando um exemplo. Esquece. Eu não vou assinar esse papel. E não adianta fazer cara de reprovação. Tá na hora de você começar a levar a sério as minhas decisões. Esquece! Bom, nesse momento eu criei a seguinte realidade. Eu estava num processo, numa disputa de herança com o meu irmão, herança familiar. E eu tinha percebido que ele queria levar vantagem sobre mim. Daí eu peguei uma frase do texto onde eu falo: está na hora de você começar a levar a sério as minhas decisões. Para construir um histórico onde esse irmão constantemente fizesse o meu personagem de bobo. Isso deixou a minha realidade mais concreta, me ajudou muito em criar raiva para essa cena. Esquece, eu não vou assinar esse papel. Não adianta você fazer essa cara de reprovação. Tá na hora de você começar a levar a sério as minhas decisões. Esquece. Bom, na construção dessa realidade, eu imaginei a seguinte situação. Era um pai falando com uma filha adolescente, filha essa que não morava com ele, por isso um certo carinho, pisando em ovos. E essa filha queria fazer uma viagem com as amigas para um lugar perigoso, e eu deveria assinar uma autorização. Eu usei a seguinte frase: não adianta você fazer essa cara de reprovação, para gerar um certo desconforto em mim, para que eu sentisse dificuldade de negar isso a ela. Isso ajudou bastante no momento da cena. Esquece. Eu não vou assinar esse papel. E não adianta você fazer essa cara de reprovação. Tá na hora de você começar a levar a sério as minhas decisões. Esquece. Nessa situação, eu imaginei um homem de negócios que acabara de perder a empresa e tinha que tomar uma decisão muito difícil enquanto falava com o seu sócio. Papel. E não adianta você fazer essa cara de reprovação pra mim. Tá na hora de você começar a levar a sério as minhas decisões. Esquece! Como o Edu pediu para que nessa construção eu fosse um pouco menos expansivo fisicamente e sem perder a intensidade, eu busquei pôr uma mão na mesa, cerrei os meus punhos e imaginei que tivesse alguém me segurando.
E para não gritar, eu internalizei um pouco mais os meus sentimentos, enrijeci o maxilar para travar a fala sem perder a intensidade da raiva. São recursos simples e eficazes, mas isso não é um manual. Quando a gente diz para o ator, trava o maxilar, contrai o abdômen ou qualquer outra ação prática, a gente está ilustrando a sensação que o ator deve alcançar. Quando eu estou preparando um ator para uma obra e eu peço para ele travar o maxilar, não necessariamente ele precisa travar o maxilar. Ele pode, mas o que eu quero, o meu objetivo é fazer com que ele entenda e alcance essa sensação.